Olá, mais uma vez um vídeo bem curtinho, né, para a gente falar sobre um assunto bem pontual. Então, você já deve saber provavelmente, mas só para a gente reforçar, né, e falar sobre os vários aspectos das UTIs, das unidades de terapia intensiva, a gente pode dividir as UTIs de várias formas. Então, uma das formas de dividir a UTI é de acordo com a faixa etária do paciente que vai ser internado lá. Então, a gente vai ter aí basicamente três tipos de UTI, de acordo com a faixa etária. A gente tem a UTI neonatal, como o nome já diz, é para os bebezinhos que recém-nasceram, né? Então, a gente vai considerar eles no período neonatal de 0 até 28 dias depois do nascimento. E aí, a UTI neonatal ela recebe pacientes prematuros, muitas vezes, crianças que nasceram com um Apgar baixo, né? Então, aquele índice que verifica, né, qual que é a responsividade do bebê, como que o bebezinho tá, se ele está respirando bem, se ele está com uma cor que mostra que ele está sendo bem oxigenado. Então, se o bebezinho nasce com Apgar baixo, ou nasce com alguma infecção materna, nasce com baixo peso, ou tem alguma complicaçãozinha no momento do parto, ou depois que nasce, o bebezinho vai ser encaminhado então para a UTI neonatal, então até 28 dias. Quando ele completa 29 dias, ele muda então para a UTI pediátrica, tá? UTI pediátrica, vocês vão perceber, ela vai atender as crianças até próximo dos 14 anos, tá? Por que eu digo próximo dos 14 anos? Porque isso depende da rotina do hospital, né? Eu trabalhei em hospital que tinha UTI neopediátrica e adulto, e eu lembro que dependia muito da criança, do adolescente, na verdade. Porque você tem crianças aí, adolescentes com 14 anos, que já passaram naquele período da puberdade e tão enormes, né? E nem cabe, às vezes, no leito da UTI pediátrica. E, por outro lado, você tem, às vezes, crianças aí com 14 anos que ainda não passaram pela adolescência, não iniciaram esse processo de adolescência, então eles são pequenos, né? E aí você colocaria ele numa UTI adulto e ia ficar meio estranho, né? Porque ele ia estar lá vendo um monte de situação, né, de parada cardíaca, atendimento de emergência, aquela correria, ia ser meio complicado. Então, no hospital que eu trabalhava, qual que era a questão? Avaliava-se a criança, né, o adolescente, melhor dizendo, né, entre 12 e 14 anos, avaliava-se, conversava com o clínico, né, com o intensivista, com o pediatra, e eles definiam, não, essa criança aqui vai ficar melhor acomodada lá na UTI pediátrica, né? A essa criança que já está grande, então vamos colocar ela na UTI adulto, né? Isso falando dos 12 até os 14 anos de idade, tá? Dos 12 ao 14, então depende da rotina da instituição, depende daquilo que os médicos vão conversar entre eles, né, o pediatra e o intensivista, e a criança vai, ou adolescente, no caso, de 12 a 14, vai ou para UTI pediátrica ou para UTI adulto, tá? E aí, por outro lado, a gente tem a UTI adulto também, que recebe normalmente pessoas com 14 anos ou mais, tá? Mas pode receber, às vezes, adolescentes com 13, 12, como eu falei, de acordo com aquilo que foi combinado entre os médicos. Até coloquei um asterisco aqui para vocês poderem ver, porque tem esse detalhe. Além disso, a gente pode também classificar as UTIs de acordo com o tipo de paciente que ela vai receber. Então, eu posso perfeitamente fazer, criar uma UTI, como hoje em dia no Brasil aconteceu e no mundo todo, né, por causa do Covid. A gente tem UTIs Covid, que são específicas, só internam pacientes com suspeita ou confirmação de estar infectado pelo vírus, né, pelo SARS-CoV-2. Também temos UTIs cardíacas, né, pacientes que fazem cirurgia, temos UTIs de grandes queimados, né, então geralmente nos grandes centros urbanos a gente tem essas UTIs que recebem pacientes de outros municípios e só lidam com grandes queimados. A gente pode ter UTI, por exemplo, neurológica, né? E aí neurológica ela pode ser dividida na parte onde pacientes passaram por cirurgia e pacientes que não vão passar por cirurgia, por exemplo, tá? E quando eu junto várias, então eu junto duas UTIs cardíacas, mais uma neurológica, tudo numa mesma ala do hospital, mas elas são divididinhas ali dentro, eu estou formando um CTI. Então eu tenho as unidades de terapia intensiva específicas, né, para cada tipo de paciente, e eu posso ter um grande centro de terapia intensiva, onde essas UTIs vão estar dentro desse centro, tá? Então, dependendo do hospital, claro que pode ter uma UTI ou mais, pode ter um centro de terapia intensiva ou mais, grandes hospitais, né? São Paulo, Rio de Janeiro, cidades muito grandes, vão ter aí várias UTIs dentro da mesma instituição, né? Do mesmo hospital, tá certo? Como eu falei, é uma aula bem curtinha mesmo, só para vocês entenderem esses conceitos, né?
e aí a gente vai seguir na próxima aula. Até mais!